Bem-vindos à disciplina de Engenharia de Software do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Maranhão. A partir dessa aula, vamos começar a falar sobre as atividades fundamentais no desenvolvimento de software. Vamos começar com a especificação de software. Então, veremos nessa aula um pouco sobre o que são requisitos, a diferença entre os requisitos funcionais e não funcionais. Então, poderemos falar melhor sobre a engenharia de requisitos e algumas das suas atividades, como a licitação, validação e gerenciamento de requisitos. Antes de iniciar, temos aqui uma frase do grande autor Fred Brooks. A parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir. Essa frase tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Estamos falando sobre especificação de requisitos, né? Que é essa fase que define o que se deve construir. E este autor é um dos grandes nomes da engenharia de software. O seu livro The Mythical Man Myth, né? O mítico Homem Mês, uma tradução em português, foi escrito em 1975 e ainda segue sendo um livro muito relevante e muito atual na área de engenharia de software. Esse mesmo autor também tem um artigo bastante interessante chamado No Silver Bullet, ou seja, não existe bala de prata. Provavelmente, ou você já ouviu alguém usar essa expressão, ou com certeza irá escutar. É muito comum entre os palestrantes na área de tecnologia, quando apresenta uma tecnologia, falar que não existe bala de prata, ou seja, não existe uma única solução que é capaz de matar o lobisomem. No caso, resolver nossos problemas na área de computação. Então, vamos começar com o conceito mais básico, né? O conceito de requisitos. Então, segundo Somerville, os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer e os serviços que ele oferece, ou seja, aqui estamos falando dos requisitos funcionais, mas também sobre as restrições ao seu funcionamento. E aqui a gente está falando dos requisitos não funcionais, como desempenho, usabilidade, segurança, disponibilidade, entre outros. Então, ainda sobre os requisitos funcionais, em princípio, os requisitos funcionais deveriam ser completos, ou seja, todos os serviços requeridos pelo usuário deveriam ser definidos. Isso é algo muito difícil de alcançar. E importante que ele seja consistente, né? Então você não pode ter definições contraditórias, do tipo qual forma que vamos desenvolver sistemas. Se, por exemplo, pode ocorrer quando você tem mais de um cliente e esses clientes pedem coisas contraditórias. Então isso não pode ir para o documento, é necessário entrar em acordo e identificar qual será a forma de desenvolvimento. Sobre os requisitos não funcionais, né, segundo Somerville, são aqueles que não estão diretamente relacionados com os serviços oferecidos pelo sistema, mas com as propriedades emergentes, como confiabilidade, tempo de resposta e uso de memória. Também restrições do ambiente, do sistema, né, como as capacidades do dispositivo, de entrada e saída de dados. Se você vai desenvolver um sistema embarcado, por exemplo, você tem limitações de memória, né? Representações de dados usadas na interface, né? Às vezes você precisa comunicar com outros sistemas, então isso traz para você uma restrição. Essa figura ela é bem interessante, né? Porque ela destaca as diferentes subdivisões dos requisitos não funcionais, né? A gente observa, mais no topo da figura, temos aqui os requisitos de produto, os requisitos organizacionais e os requisitos externos. Os de produto tem aqueles que estão bem relacionados ao produto, como a usabilidade, a eficiência, confiança, proteção. Os organizacionais estão muito ligados à forma da equipe de se organizar e de desenvolver, então requisitos ambientais, operacionais e desenvolvimento. Os externos estão muito ligados à questão mais legal e ética, né? Então,
questões reguladoras, requisitos legais e requisitos éticos que você tem que seguir para entregar um determinado sistema. Para tirar qualquer dúvida com relação aos requisitos funcionais e não funcionais, vamos considerar um exemplo, né, bem simples de um sistema de banco. Então, nesse caso, a gente pode começar com os requisitos funcionais: abrir e fechar a conta, fornecer extrato, fornecer saldo, realizar transferência, realizar saque, entre outros. Então, essas são as funções que o seu sistema de banco tem que oferecer. Já com relação a requisitos não funcionais, você pode pensar em algo do tipo informar o saldo em menos de 5 segundos, estar 99,99% do tempo disponível, né? Então pense um banco que fica um tempo fora do ar e você precisa fazer transações, né? Então esse é um problema muito sério. Tolerância a falhas, né? Então mesmo que você tenha um centro de dados e esse centro de dados cair, você continuar operando, você trabalhar com redundância para evitar que o sistema pare. Segurança, né? Criptografar os dados trocados com as agências. Privacidade, não disponibilizar dados de clientes para terceiros, né? Então estamos falando aí de questão financeira, isso é bastante sério. Outros requisitos, né, tipo a interoperabilidade, né, que é integrar com o sistema do Banco Central. A escalabilidade, né, então armazenar dados de um número crescente de clientes, né. Então a gente pode pensar num sistema tipo o NuConta, né, que não é um banco, mas é um sistema que trabalha com financeiro, né. Então é um sistema que vai crescendo muito, né, e aí você tem que ter essa escalabilidade. Então as startups tem que estar muito pronta para poder crescer. E aí, quando ela começa a crescer, isso ocorre de maneira muito rápida, né? E a usabilidade, né? Então, além de ter facilidade para todos, né, você tem que trabalhar também com alguns usuários que têm algumas restrições, né, como deficiência visual. Outro ponto interessante com relação aos requisitos é que eles podem ser escritos de diferentes visões, né? Você pode trabalhar de acordo com o público-alvo, né? Então, por exemplo, quando está falando de requisitos de usuário, elas são declarações normalmente escritas numa linguagem natural. A gente pode até usar alguns gráficos, mas gráficos não formais, uns diagramas bem simples, né? Já os requisitos de sistemas são aquelas descrições mais detalhadas e formais. Eles podem ser usados, por exemplo, como base para desenvolvimento. Então, o programador ele pode, a partir desses requisitos, desenvolver o sistema e até para firmar contrato, né? Pois ele evita ambiguidade, né? É escrito normalmente no modo mais formal e mais detalhado. Então, após a gente conhecer um pouquinho sobre o que são os requisitos, nós podemos pensar melhor agora na engenharia de requisitos, né? Então, a engenharia de requisitos é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições. Algumas atividades que envolvem engenharia de requisitos é o desenvolvimento de requisitos, que subdivide em licitação e validação, e o gerenciamento de requisitos. Todos esses a gente vai explicar um pouquinho mais a seguir. Então, começando pela elicitação de requisitos, né? Nessa fase o engenheiro de software trabalha com os usuários do sistema para obter informações tais como o domínio da aplicação, os serviços que o sistema deve oferecer, o desempenho do sistema e restrições de hardware. A gente pode ver que a licitação de requisitos ela divide-se em algumas etapas aqui, né? Então, primeiro a gente começa com a descoberta, né, dos requisitos. Identificando esses requisitos, a gente vai começar a classificar esses requisitos, funcionais, não funcionais, e organizando, né, cada um deles. Depois a gente vai priorizar esses requisitos. Alguns requisitos têm prioridade alta, você precisa desenvolver ele. Outros podem ficar para uma versão futura daquele sistema. Depois você pode
detalhar mais esses requisitos através de um documento, né? Então, essa especificação de requisitos, essa produção de documentos de requisitos formais, né, ou informais, dependendo do modelo de processo que você está seguindo. A validação de requisitos, né, é o processo pelo qual se verifica se os requisitos definem o sistema que o cliente realmente quer. Então é importante que os requisitos tenham uma relação direta com o que o cliente realmente quer. Então a importância da validação, pessoal, é que devido aos altos custos de retrabalho, quando é encontrado um erro de requisito nas fases mais avançadas, porque o erro de requisito ele vai levar para um erro de projeto na implementação. Então, quando você descobre que aquilo não era para ser desenvolvido, ou era para ser desenvolvido outra coisa, é possível você corrigir o erro, porém o trabalho é muito grande e pode impactar até em outros componentes, outras partes do sistema que não inicialmente seria impactado se você tivesse feito da forma correta, né? Uma outra atividade também importante é o gerenciamento de requisitos. Então você tem que ter um mecanismo de gerenciamento, pois é importante saber, por exemplo, quem demandou um dado requisito, se aquele requisito já foi implementado ou não. As tarefas mais básicas seriam identificar e armazenar os requisitos, gerenciamento de mudanças, né? Então um determinado requisito ele pode mudar, você precisa saber quem que mudou, quando que mudou, e a rastreabilidade, né? Você saber quem que fez, quem que demandou, quando que foi demandado, né? Por aqui então a gente conclui, né, essa aula sobre especificação de requisitos. Não deixe de estudar, ler os materiais indicados, né? E aí então eu desejo para vocês bons estudos e até o próximo encontro.